Bem, então vamos lá, né? Continuidade à aula, a segunda aula, né? A segunda parte da aula de hoje. Tá aí, comecei, então deixa eu voltar aqui rapidinho. Ele falou a frequência, então já vou colocar aqui. Ele já falou que tem uma onda, que essa onda que foi desenhada aqui, tá? Ela tem uma frequência de 4 Hz. Quando é distância por distância, tá? É um gráfico de distância por distância, ele tem que me falar a frequência, tá? Depois eu vou resolver um exemplo em que aqui é o tempo, aí ele já não é obrigado a me falar e não vai me falar a frequência, tá? Qual o comprimento de onda dessa onda? Bem, vamos olhar o que, que esse gráfico está fornecendo. Esse gráfico está fornecendo aqui no Y, né, o quanto eu me afasto aqui, ó, né, a altura da minha crista, profundidade aqui do vale e assim por diante, né? Então, ele está falando aqui na linha da crista, né? A linha da crista aqui, qual que é a altura dessa linha da crista aqui e qual que é a profundidade do vale aqui, ó. Então, esses 5 milímetros que ele está me falando aqui, ó, é a amplitude, tá? É a amplitude, beleza? Então, esse Azinho aí é a amplitude. Só colocar o conceito aqui. Amplitude, só reunir os dados aqui. Amplitude. O que, que o gráfico está fornecendo, ok? No X, ele está me fornecendo centímetro. Então tá. Então se você pegar aqui, ó, ele gastou. Ele gastou não, né? Como se eu tivesse gastado. Foi 2 centímetros para produzir uma crista, mais 2 centímetros para fazer um vale. Então até aqui eu tenho uma onda completa, ó. Crista, vale. Até aqui, ó. Até 4 centímetros eu tenho uma onda completinha. Tá? Depois de 4 até 8 mais 4 mais uma onda, mais uma crista, mais um vale, mais 4 até 12 que é onde ele colocou as unidades, e também, ó, mais 4 até chegar em 12 outra onda bonitinha. Então tá tudo bonitinho, uniforme, né? Então é a mesma onda bonitinha aqui. Então quer dizer que o lambda, né, que é o comprimento de onda dessa onda, também dá para tirar aqui. Então vamos lá, a amplitude dele é 5 para cima ou 5 para baixo. Não preocupe com o sinal, é 5 milímetros. Isso aqui eu tinha feito na última aula. Comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância que ele gastou para fazer uma crista e um vale, que foram 4 centímetros. Oi, alguém ia falar alguma coisa aí? Pode ficar à vontade. Aí era 4 centímetros, né? Eu tinha feito isso na última aula, beleza? Velocidade de propagação é o v lambda f para variar, né? V lambda f. Ele falou a frequência da onda, né? Falou a frequência da onda e eu achei o comprimento. Então vou calcular aqui qual que é a velocidade, né? Velocidade da onda é v lambda. Se eu usar centímetros, eu vou achar a velocidade em centímetros, que é comprimento de onda vezes a frequência. Qual que é a frequência? 4. A frequência é sempre rotações por segundo, tá? Ela está sempre em segundos, tá? Sempre. Segundos, tá? Então vai ser vezes 4 rotações por segundo. Então minha velocidade aqui ela vai ser de 16 centímetros por segundo. Ou, se for em metros, você transforma antes ou depois, ficaria só dividir o que está em centímetros aqui por 100, né? 0,16 metros por segundo. A velocidade, quando ela é muito baixa, a gente geralmente dá ela até em centímetros por segundo mesmo, tá? Então a velocidade da onda foi essa daqui, ó, tá? Foi essa daqui. Velocidade, tá? Velocidade 16 metros, opa, perdão, 16 centímetros. 16 centímetros por segundo. Até aí tudo beleza, né? Aí ele falou o seguinte: qual é a frequência de propagação da onda no ponto A? No ponto A vai fazer alguma diferença? Bem, como eu percebi que aqui, ó, 2 mais 2, 4, deu uma onda. Mais 4 deu outra onda. Mais 4 deu outra onda. Isso aí tá bonitinho, uniforme. Então, qualquer lugar aqui
né? Ficou até parecendo uma pergunta maldosa. Qualquer lugar que você for aqui, ô letrinha, qualquer lugar que você for aqui, a frequência é a mesma que ele falou lá em cima, 40 Hz. Beleza? O que ele poderia ter perguntado aqui é período. Qual que é o período? É o contrário da frequência. 1/4 segundos. Ô, Carlos, Oi. mas tipo assim, numa onda sempre vai ser constante? Tipo, período e frequência? Sempre, sempre vai ser. Dificilmente vai aparecer uma onda que não é constante, que fica variando, começa de um jeito, aí depois ela começa a distanciar mais, entendeu? Ia ficar muito estranho, né? É muito difícil. Ela tá lá com Entendi. uma alta frequência e depois ela começa, opa, tô devagar agora, entendeu? Muito difícil acontecer isso aqui, tá? É, geralmente é isso mesmo. Perguntou no ponto A, poderia ter perguntado qual que é o período, né? Que é o contrário, né? O inverso, né? Daria mais trabalho. Aí não, perguntou que já tinha falado lá em cima mesmo. Tranquilos, galera? Beleza? Todo mundo beleza? Quer perguntar alguma coisa? Joinha aí? Hum? Então tá, vou mandar a ficha aqui. Beleza? O outro exercício, o outro aqui, opa, opa. Vamos, amigão. Reage. O outro aqui, rapidinho, porque a anta não gravou. Então, cadê minha caneta? Então o que que acontece? Eu fui lá e calculei. Olhei aqui o tempo, né? 8 segundos é o período 8 segundos. O que que é frequência? O contrário, né? Então a frequência é 1/8, o contrário, fechou. Comprimento de onda, foi necessário calcular, joguei no V lambda F aqui, tá? Aí o 200 era a nossa velocidade, né? Frequência, qual que era a frequência? Eu já tinha calculado aqui 1/8, então, coloquei lá, 200 é igual a lambda, 1/8, passou multiplicando, 1.600 metros, ou 1,6 quilômetros. Aí eu falei da onda AM, a onda de rádio, né? Por que que essa daqui é rádio? Chama atenção, é a AM, porque ela consegue transpor obstáculos grandes. Quem determina o tamanho, a dimensão do obstáculo é o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maiores são os obstáculos que eu consigo transpor. Menor comprimento de onda, menor obstáculo que eu consigo transpor. Beleza? Aí tem uma coisa que é interessante. Nossa, o tempo de gravação da aula gravada não está batendo direito, de jeito nenhum com o tempo de live. Bem, então o que, que acontece? Comprimento de onda do laser, para você ter uma ideia, do laser, é mais ou menos, o comprimento de onda é da ordem de um fio de cabelo. Então você tem que pegar um fio de cabelo seu aí e incidir em cima desse fio de cabelo um laser. Aí ele consegue contornar o laser, o fio de cabelo, passar do lado do fio de cabelo. Então o que manda, tá? São as dimensões aí. Beleza? Tranquilos? Todo mundo tranquilo? Todo mundo feliz? Então, Mas tipo assim, Carlos, pode falar, eu amigão. não entendi ainda o que tem muito a ver. É só porque o comprimento, tipo assim, permite passar ela ser mais É, estreitinha? é como se o lambda, assim, eu gosto de pensar como se o lambda fosse, entre aspas, né, o tamanho da onda, tá? O tamanho da onda. Por quê? Quando você fala de obstáculos grandes, eu tenho que passar em cima de uma montanha para chegar lá em Mendanha, chegar em Gouveia, alguma coisa, uma serrinha ali, eu tenho que passar por cima. Então eu tenho que ter um comprimento de onda grande para a onda conseguir contornar o obstáculo. Quando eu estou falando de um laser, que tem um comprimentozinho de onda muito pequeno, ela só consegue contornar obstáculos muito pequenos, certo? Ah, tá, entendi, Então, o entendi. que é como se fosse, desculpa a grosseria, né? É como se eu estivesse falando, ó, o comprimento de onda é as pernas da onda. Se você colocar um murim mais ou menos das dimensões das suas pernas, você consegue ir lá e passar por cima dele. Agora, se você tiver que passar em cima de um prédio, você vai precisar de uma onda com as pernas, você vai precisar de umas pernas de 100, 200 metros. Se você quer mandar uma rádio,
uma onda de rádio lá pra Mendanha, você vai ter que ter umas pernas de 1 quilômetro cada uma, 1,5 km, dois, que aí você consegue transferir para passar por cima do muro, digamos assim, tá? Então o que determina é o lambda. O lambda é uma das grandezas mais importantes, tá? Quando o assunto é obstáculos, transpor obstáculos ou não, beleza? O bacana é que a luz não consegue transpor, não é qualquer obstáculo, não. Isso é interessante, a gente vai discutir isso depois, beleza? Bem, mas agora, nesse momento, eu encerro essa parte de, de continhas aqui e vou para teoria, tá? Eu vou pular para teoria agora. Então, voltando lá pro meu simulador, ou indo lá no meu simulador, eu vou precisar de alguns conceitos aqui, tá certo? Eu não quero atrito, então deixa eu tirar esse amortecimento aqui. É, cronômetro não, precisa não. Extremidade, deixa a extremidade. Vou pegar a extremidade infinita aqui. Não estou preocupado com isso ainda não. Eu vou produzir um pulso aqui, ó. Então esse pulso que eu produzi aqui, ele tem uma certa amplitude, tá? E é uma amplitude de 75 centímetros. E ela dura meio segundo. Ou seja, eu gastei meio segundo para produzir essa amplitudezinha aqui, ó. Tá certo? Vou colocar ela mais lenta. Então, quando eu meço essa amplitude aqui, ó, tá? Vou pular para 50, tá? Quando eu faço isso, eu diminuí a energia da onda, tá? Então, quando eu estou diminuindo aqui, é porque eu não preciso levantar o meu braço. Quer dizer, vamos fazer no manual. Se eu for, por que está relacionado com energia? Por causa disso aqui, ó. Opa, deixa essa onda embora, né? E olha que tá lento. Então, eu tirei o amortecimento, a tensão tá bem esticadinha, tal, ótimo. Então, assim, se eu levantar isso aqui muito, significa que eu gastei energia. Lá em cima e voltar. Então, a amplitude de uma onda está relacionada com a energia que ela tem. Tá? Se eu fizer só uma vibraçãozinha aqui, é porque eu transferi pouca energia para ela. Tá? Isso é importante. O que é frequência? Frequência é quantas vezes que eu fico aqui, ó, levantando isso aqui para produzir a onda, né? Então, alta frequência, então eu fiquei aqui movimentando esse negócio aqui e produzi uma onda de alta frequência. Tá certo? É bom que ela vai embora. Agora uma onda de baixa frequência. Eu vou ficar fazendo esse negócio com calma aqui, tá? Fazendo meu vale, minha crista, meu vale, minha crista. Então, menor frequência, tá? Só para discutir algumas coisas aí. Velocidade depende da tensão, do quanto que isso aqui está esticado. Se isso aqui não tivesse muito esticado, né, tivesse bem baixa a tensão, agora eu vou começar a produzir um pulso aqui. Se tivesse baixa tensão, coloquei baixa tensão, tirei o atrito. Vou colocar mais energia nessa brincadeira. Aí eu vou lá e faço um pulso. Ele vai propagar com uma certa velocidade, tá? Isso que eu quero que vocês analisem agora. Agora eu vou colocar, assim que essa onda for embora, eu vou lá e ponho assim, alta, olha lá, alta tensão, já foi até embora, tá vendo? Alta tensão, olha a diferença da velocidade. Se eu abaixo, olha como é que fica lenta. Então a velocidade de uma onda está relacionada se a corda está muito esticada ou não, tá, galera? Se está muito esticada ou não, tá? Está relacionado com isso aí, beleza? Então, se eu colocar um oscilador aqui, ele vai produzir as ondas iguais, né? Crista, vale, tudo bonitinho, uniforme e assim por diante, ok? Bem, eu vou voltar rapidinho em alguns conceitos lá nos slides e depois eu preciso do meu simulador, tá? Eu falei que era onda, né, que é uma forma de propagação de energia. Vocês viram eu fazendo isso lá no simulador, movimentando lá o simulador, tá certo? Transferindo energia para ele, beleza? Isso aqui seria uma onda. Quando eu jogo uma pedra, alguma coisa assim na água, né, a onda ela propaga em todas as direções, né? Eu tenho ondas mecânicas, eu já tinha comentado como isso, que são ondas que dependem do meio material, né? Ô, Carlos, Oi, ainda não está apresentando. não tá aparecendo para vocês? Perdão, cara. Deito aqui,
De ondas, né? De onda, quando eu jogo uma pedra dentro da água, que ela sai propagando em todas as direções, eu já tinha falado isso em outras aulas. Onda mecânica e eletromagnética. A mecânica é aquela que depende do meio material. Exemplo, o som. Se não tem ar em volta das caixas de som, eu não vou ouvir o som, tá certo? Luz. Luz é uma onda que não depende do meio material. Exemplo, o Sol e a Terra, 150 quilômetros de 150 milhões de quilômetros de nada, né? E a luz consegue atravessar numa boa, leva 8 minutos, mas consegue, né? Perfeitamente. Consigo enxergar o fundo de uma piscina, então ela, se tiver um meio material, ela não deixa de propagar, tá? Ela propaga do mesmo jeito, certo? É, Mas aí eu comentei sobre isso aqui. As velocidades são incrivelmente diferentes, né? A velocidade do som, mas tem ultrassom que tem uma velocidade maior, né? Mas não tem como você chegar perto de uma velocidade dessa daqui, 300 mil quilômetros em um segundo, né? Então eu dei o exemplo aí. Quando eu estou assistindo televisão, eu tenho a onda sonora e eu tenho a imagem, né? Então há um atraso, né? Bem grande aí, beleza? Se alguém tem antena parabólica ou a casa de algum parente tem antena parabólica ou tem uma a antena parabólica e a Sky, né? Ou Sky ou outra qualquer, desculpa a propaganda, ou qualquer outra que é via satélite, dá uma diferença quando você liga as duas televisões, o tempo que gasta para chegar. Uma vem via satélite direto para sua antena, a outra tem que cair numa antena comunitária em Diamantina para depois mandar para você. Então dá um tempo aqui, né? Esse tempo aqui a gente não percebe, né? Que o som, a gente tá perto da televisão, o som é rápido. Então eu comentei sobre essas coisas aí, tá certo? Dei o exemplo da luz que vem da energia e luz que vem do sol. Ondas transversais e longitudinais, eu comentei também, né? Quando ela está vibrando. Até dei o exemplo lá no simulador das molas, né? Do sistema massa-mola, que ele era um exemplo de onda longitudinal, certo? Dei um exemplo lá, posso correr lá e reforçar. Transversal. Então, vamos lá reforçar isso rapidinho. Quando, quando eu estou falando dessa onda aqui, ó, essa aqui é uma onda transversal, tá? Porque ela tá subindo e descendo, a vibração dela é subir e descer. Você tá vendo que aqui o oscilador tá subindo e descendo, mas você tá vendo que Calma, essa você onda, não tá. oi? É que Então, pelo oscilador você vê que ela tá subindo e descendo, certo? E tá vendo que ela tá indo lá para a janelazinha lá aberta. Então ela tem um sentido de propagação que é horizontal e tem uma vibração que é subir e descer, certo? Isso aqui é o que eu chamo de uma onda transversal. Agora, quando eu estou falando do sisteminha massa-mola e põe uma mola aqui para poder ficar oscilando, deixa eu tirar o atrito, deixa eu fazer isso de forma mais lenta e deixa eu puxar essa mola aqui. Não precisa tão lenta assim não. Então, quando eu pego uma mola como essa daqui, ó, e ponho ela para oscilar, observe que ela está oscilando na vertical e também está propagando na vertical. Ela está fazendo tudo o que ela tem para fazer aqui, propagar e oscilar, tudo numa direção só, na vertical. A diferença é que uma hora ela sobe, outra hora ela desce, ela está invertendo o sentido. Uma hora ela desce, outra hora ela sobe. É como se o subir é a crista e o descer é o vale. Então é uma onda do mesmo jeito. Aqui é um exemplo de uma onda longitudinal, quando tem a mesma, tudo está na mesma direção, e essa aqui é transversal, quando você vibra numa direção, mas propaga na outra, é transversal. Beleza? Como se fosse uma reta cortada por uma transversal, né? Quando você tem uma relação perpendicular entre uma propagação e uma vibração. Beleza? Então isso aí já denota já conceito, já nos traz o conceito de transversal e longitudinal, beleza? Só para reforçar aí a teoria. Tá vendo? É o que está acontecendo na mola lá, é uma compressão, eu puxei a mola e ela ficou lá oscilando, beleza? E é essa oscilação, né, da mola, olha só, que fica propagando ao longo da mola aí, né? Então é longitudinal,
ok? Os elementos eu já mostrei até através de exercício, né? O que, que é um vale, o que, que é uma crista e o que, que é uma amplitude. Frequência e período eu já falei o que é. Comprimento de onda eu já falei o que é, certo? Como calcular, coloquei a fórmulazinha mais importante que nós temos lá, que é o V lambda F. E agora eu vou começar a falar de reflexão. Tá? Agora que eu sei o que é uma onda, tá? Agora que eu sei o que é uma onda, é como se eu fosse fazer o seguinte. Então tá, agora eu vou olhar para a natureza e vou começar a classificar. Você é onda, você não é? Tá certo? Vou começar a identificar as ondas na natureza. O que, que é onda, o que, que não é onda. Ela tem que passar por 4 situações, como se fossem 4 testes. Ela tem que apresentar 4 propriedades, melhor dizendo. Primeira, se ela não refletir, ela não é uma onda, tá? Se ela não refletir, ela não é uma onda. Lembra lá da óptica, lá no primeiro ano, que a luz tinha que refletir? É um tipo de onda, né? Então tem que refletir. Se ela não refletir, ela não é onda. Segunda, segunda questão, né? Ela tem que mudar de meio. Isso eu vou mostrar com calma, tá? Ela tem que mudar de meio, tá ok? Quando eu enxergo o fundo da piscina, né? Durante o dia, por exemplo, é porque a luz tem uma capacidade de mudar de meio. Ela consegue atravessar, propagar na água e eu enxergar o fundo da piscina. Se a luz não conseguisse fazer isso, eu não enxergaria o fundo da piscina, certo? Então a onda tem que refletir, tem que ser capaz de propagar no meio, refratar, né, que a gente fala, eu vou dar o conceito direitinho. Ela tem que ser capaz de contornar obstáculos, a onda tem que ser capaz. Então, eu dei o exemplo da onda de rádio, né? Ela tem que ser capaz de contornar um obstáculo, senão ela não é onda. E no final, que demora pra caramba ainda pra me chegar lá, é, ela tem que interferir. Ondas interferem entre si, tá certo? Então vamos devagar. Primeira coisa é a reflexão. O que, que acontece quando eu faço uma Ô, Carlos, reflexão? só uma Oi? curiosidade. Sim, É porque eu acho que é uma questão tipo essa, não é nem que falava do fone de ouvido ocupar a orelha inteira, ao invés de ser só, é por causa de interferência, não é? exato. Ou não? Eu Tá, tenho que ver a questão com calma, né? Eu estou falando exato aqui, mas eu tenho que ver a questão com calma. Comparava o fone de ouvido que pega a orelha toda com aquele pontual? nossa, eu não lembro, eu só lembro que fala do fone de ouvido na orelha inteira. Eu não estou Tipo, lembrado esse dela aqui assim. agora, não. Eu vou pegar ela depois e resolvo ela aqui, que ela tem tudo a ver com vocês aqui. É um dos conteúdos que mais caem no Enem, esse de ondas. Mas cai muito. Eu não sei se no livro de vocês vai estar assim, mas se não tiver, eu pego alguns exercícios do terceiro ano. Do terceiro ano, quando chega lá em exercícios de aprendizagem propostos e do Enem, quando o assunto é ondas, esse assunto aqui, tem muito exercício do Enem. Quando geralmente o assunto não é ondas, né, dependendo do assunto, tem poucos exercícios, 3, 4, 5 só. Mas quando o assunto é ondas, tem exercício demais, certo? Então, reflexão. Vamos lá então no simulado. Eu vou resolver depois a questão com calma. No simulador, é, fica mais fácil de olhar isso. Eu vou colocar aqui, eu tenho as opções de colocar a extremidade fixa, tá vendo que prendeu ela aqui, extremidade solta, né? Tem uma argolinha aqui para deixar ela movimentar, e a da janela que não tem barreira nenhuma. Vão na fixa, na livre, perdão, que o slide anterior falou sobre a livre, a extremidade livre, tá? Vamos zerar isso aqui, colocar extremidade livre, vamos colocar um pulso para a gente entender, um pulso de cada vez, e vamos tirar aqui a nossa. E vamos fazer de forma mais lenta. Então, se eu mandar um pulso, tá? Ele vai chegar aqui, como a extremidade tem liberdade para movimentar, a onda vai chegar lá. Bem, ela, como ela tem liberdade, tá vendo? A hastezinha sobe e desce, né? Sobe e desce, mantendo o movimento, tá? Opa, mantendo o movimento, deixa eu. Mantendo o movimento da onda, ela subiu e desceu. E ela voltou porque ela bateu na haste. A energia que bateu na haste voltou, certo? Só que quando voltou, bateu aqui no oscilador.
Só que o oscilador está fixo, tá? Então desculpa aí. Vamos focar só na parte que é solta, tá? Vamos colocar um pulso aqui, vamos tirar o atrito e vamos colocar esse negócio lento. Então preocupe-se só o seguinte. Então quando isso aqui é um tipo de reflexão, a onda vai bater e vai voltar. Como a extremidade é livre, ela volta do mesmo jeito que ela foi. Ou seja, se ela foi uma crista, ela volta crista. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Ela volta crista. Ah, e outra coisa que o Zoom vai nos cortar aí, eu queria... já cortou. Aí, quando vai vale, volta vale, tá ok? Então, vamos iniciar a próxima aula nesse ponto aqui, só para encerrar essa teoriazinha e depois a gente discute o experimento. Eu sei que a próxima aula é experimental, ok? Mas para a aula não ficar muito longa, eu vou interrompê-la aqui, ok?